Não, gente, isso aqui não é um clickbait, né? Até porque eu não faço clickbait, né? E. Bem. hum, Teve a última live que foi em Katori, né? Eu sei que tem muita gente que viu essa última live, né? Foi um, foi um evento que acontece uma vez a cada 12 anos, né? E até aí tudo bem, né? Fui no evento maravilhoso. Nesse evento, né, um inscrito, né, o Eduardo, né, que estava aqui no Japão, né, ele foi comigo, né, e terminou a live, a gente voltando para casa, né, a gente viu uma, uma cafeteria, literalmente, né, falando, né, no interior, de interior, né, bem simplesinha e bem bonitinha, né, a gente ficou olhando e tinha duas senhoras na frente sentadas, elas estavam, para quem viu a live, né, era uma rua onde passava meio que a procissão, né, do evento que estava acontecendo no dia, né? E elas estavam ali como as outras pessoas que moram ali na região, sentada na frente da loja, né, perdão, e assistindo, né, a procissão, né? E acabou que, né, a gente, no caso, puxou conversa, né? Tá, a Carioca puxou conversa, né? Aí a gente conversando lá, e o Eduardo falando, né? Perguntando, eu falando para elas que o Eduardo tava perguntando para mim quanto que era um terreno ali na região, casa ali na região, essas coisas, né? E eu falei também que eu também tava querendo morar ali perto e tal, né? E, e eu falei, né, que gosto muito de Sauara, né? Sauara, bem, para quem já é do meu canal já sabe, né? É uma cidade muito bonita, né? Patrimônio da Unesco, né? E que eu gostaria muito de comprar um dia uma casinha caída aos pedaços, né? Literalmente falando, uma casa velha, né? Mais baratinha, mas que fosse ali perto, né? Entendeu? E nessa conversa, né? Aí ela falou uma coisa que me bateu assim, né? Entendeu? Ela falou, mas essa hora, tipo, tá morrendo, né? Aí eu falei, como assim? Aí ela falou, não, com o passar dos anos, como não tem muito turista, então as pessoas que antes tinham loja estão desistindo, então, tipo, tá ficando tudo vazio, as pessoas que moram lá, tipo, se mudando e tal, né? Aí é triste, né? Mas tá morrendo, né? E eu nunca tinha parado para pensar nesse sentido, né? Porque é uma cidade de interior, isso aí tudo bem, né? Então, o que eu via de movimento lá, para mim era uma coisa normal, entendeu? Assim, para uma cidade de interior, né? E depois que a gente conversou, a gente voltou andando, eu vim para casa e desde aquele dia, então, eu tô com isso na minha cabeça martelando, né? Por quê, né? Porque eu sempre quando... Eu sempre não, na maioria das lives que eu fiz lá, eu sempre falei, né? Graças a Deus os estrangeiros não descobriram esse lugar, né? Porque tá uma paz, tranquilo, entendeu? Comparando com cidades como Kyoto e outras regiões do Japão que tá cheio de turista, né? Estrangeiro, né? Ano passado aqui no Japão, os turistas estrangeiros passaram de 40 milhões de turistas estrangeiros e a tendência é aumentar mais ainda, né? E eu sempre falei isso, né? Ai, graças a Deus que não tem estrangeiro aqui, né? Eu sempre falando isso, mas eu nunca parei para pensar nesse ponto, né? O que a falta deles pode fazer com uma cidade como a Sauara, né? Entendeu? E eu fiquei triste, entendeu? Pensando nisso assim, entendeu? Eu que tanto falei que, graças a Deus, mas eu nunca imaginei pensar nesse ponto, né? Teve uma vez também recentemente que eu encontrei a japonesa que tem uma loja lá em Sauara, a galera do canal também já sabe, né? E eu me lembro que ela num momento ela falou, né? Seria bom se tivesse mais turista vindo pra cá, né? Entendeu? Enfim, né? O que eu quero dizer com isso, né? No caso,
bem, recentemente, né, eu encontrei um lugar, uma casa, não é em Sauara, mas comparado aqui onde eu moro, é literalmente perto. Tava num valor bem barato, né, mas infelizmente eu não consegui pegar um financiamento, né, porque eu já tenho essa casa aqui, entendeu? Aí fiquei boladão também, né, mas fiquei boladão, mas já fiquei pensando assim, tipo, meu irmão, se não foi essa é porque não tinha que ser essa, tá entendendo? Mas eu encontrei uma casa tão top, mas tão top, gente. É porque não pode fazer vídeo, né? Nesse lugar porque não é nosso, né? Mas pra vocês terem uma ideia, era um terreno de quase 1.000 metros quadrados, era 900 e pouco metros quadrados. Era uma casa com 7 quartos. Tinha uma outra casa dentro do terreno, separada. É como se fosse um... Como posso dizer assim? Não sei explicar direito. É como se fosse um quartinho separado assim, entendeu? Mas também grande também, dá, tipo assim, tranquilamente, acho que ali dormiria, sei lá, 8 pessoas, né, de tão grande. Tinha um galpão bem alto assim, e tinha um outro galpão de 2 andares, né, no térreo e em cima, né. Essa casa era de algum agricultor, né, pelo formato dela, né, e tal, né. E a casa estava custando 6.500.000 ienes, né? 6.500.000 ienes, né? R$ 203.000, né? Mas muito barata, muito barata. Pelo tamanho da casa, pelo terreno, e não ficava longe da estação, ficava uns 15 minutos andando da estação de trem. Uma localização boa e perto de Saara, né? Mas infelizmente, né? Por mais que eu já tenha pago bastante prestação dessa casa aqui, né? Acho que já quase uns 8, 9 anos, sei lá, né? Para fazer mais um crédito, né? Infelizmente, Cariquinha não tem esse poder, esse aporte, né? Eu pensava que eu tinha, para ser sincero, né? Mas aí tomei esse banho gelado, né? Mas eu não desisti não, rapaz. Não desisti não. Enfim, né? Aí eu não consegui essa casa, né? Aí foi logo depois de eu ter encontrado essas duas idosas, né? E falar do lado de Saara. E o que eu penso assim, né? Eu já falei isso em live também, né? A minha ideia é um dia arrumar uma casa perto de Saara e fazer um Airbnb. E morando nela, fazendo um Airbnb, né? Entendeu? E só que agora depois de que eu encontrei elas, bateu meio que assim, caraca, eu quero fazer alguma coisa pro Saara, né? Eu já fiz vídeo em português, né, pra Saara, né? O que eu tô pensando agora é fazer um vídeo, não como eu faço sempre, né, tipo um vídeo longo, né? Mas fazer um vídeo assim de Saara, mas em inglês, né? Não sei, tentar alguma coisa, né? Fazer um short de Saara, entendeu? Por mais que eu não tenha público em inglês, mas sei lá, que possa pelo menos assim ajudar um pouco a cidade e tal, né? Porque é muito desperdício, gente. Essa hora fica 1 hora do Aeroporto Internacional de Narita, né? Tá entendendo? A maioria do pessoal chega aqui no Japão pelo Aeroporto Internacional de Narita, tá entendendo? Então imagina, um lugar como aquele, tipo, pertinho, você não precisa pegar trem-bala, você não precisa pagar hotel caro, como se fosse que outros lugares, né? Então, tipo, não sei como é que eu vou fazer de agora em diante, né? Mas eu vou tentar fazer alguma coisa por Saara, né? E para que possa mais vir mais estrangeiro, né? Se você um dia for vir para o Japão, vem para Saara, né? É pertinho mesmo, é só escrever Saara, Sawra, né? Station, ou estação de Saara, né? Saiu na estação, e você já está na cidade, já vê tudo aquilo que você viu, você vê nas lives, né? Você vai ver lá. E indica para alguém que for vir para o Japão, né? Para passar, porque é muito perto, muito barato, entendeu? E você vai ajudar também a cidade, né? A ela não perecer, né? Como a própria idosa falou, tá bom? Esse era o vídeo que eu tinha para compartilhar. Aquele abraço e tchau, tchau.